A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast que conversa com a população macaense. Antes da gente começar o programa de hoje, eu vou pedir para você acessar as redes sociais da TV Câmara, tá? No YouTube eu quero que você acesse, por favor, @Câmara de Macaé. Pega esse conteúdo que você vai assistir agora, porque é um conteúdo muito importante, de extrema relevância para a sociedade, em comum para alguém que você conhece e até para quem você não conhece, né? As coisas acabam virando uma corrente, passam de um para outro, e eu tenho fé que isso chegue a quem precisa, de fato, de repente, de uma orientação. Além desse podcast que eu vou apresentar agora, que é o Pode Povo, a gente tem vários outros podcasts na grade da Câmara de Macaé. Terça e quarta temos sessão do dia, que é a sessão da Câmara, que você acompanha tudo que acontece no Legislativo. Por lá acontece as sessões em que os vereadores definem o que vai acontecer com a cidade, aprovam projetos de lei. Eles são importantes se você acompanhar para saber o que está acontecendo com a sua cidade. Sexta-feira vai ao ar toda sexta-feira, de lei, o Jornal 360, com notícias de Macaé, da região. Tem internacional e tem a agenda cultural, que a gente dá a missão para você não ficar perdido sem saber o que vai fazer. Agora eu vou ao conteúdo de hoje. Como eu falei anteriormente, um conteúdo de extrema importância, a gente vai abordar hoje saúde mental. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade e vamos falar sobre a campanha de Setembro Amarelo. Para isso eu trouxe duas profissionais super capacitadas e competentes que vão te ajudar muito, vão ser uma forte ajuda e orientação para você e para quem mais precisa. Eu vou falar com Sara, deixa eu ver que eu botei o nome, Sara Gilder Krieger e Júlia Agostinho. Júlia todo mundo já conhece, já esteve aqui comigo. Obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindas. Obrigada. Olha, para começar, já que eu até tratei antes com vocês, até para que as pessoas entendam por que dois profissionais, uma psicóloga e uma psiquiatra. Então eu vou perguntar como que funciona o trabalho de cada uma. Bom, primeiramente, ambas, né, somos profissionais de saúde mental, mas o nosso trabalho ele se complementa, né? Nós trabalhamos juntas. Psiquiatra é um médico, né, que se especializou dentro da carreira médica em saúde mental. Como médico, né, é ele que está habilitado a prescrever medicações, né? Então o tratamento medicamentoso principalmente fica por parte do psiquiatra e ele, no caso, vai trabalhar junto com o psicólogo, que faz a parte mais terapêutica. E aí fazendo, por exemplo, criando com esse paciente estratégias, né? Dependendo da linha que você segue, né? TCC ou freudiana, você vai, junto com o paciente, você vai seguir uma trilha para poder, junto com a medicação, ter um bom resultado no acompanhamento. Eu cheguei no começo a perguntar para vocês, quando a gente estava antes do programa, sobre essas doenças mentais, né? A gente tem, acho que 3 que são muito faladas ou muito conhecidas, que é a ansiedade, a depressão e o transtorno de bipolaridade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada uma delas. A ansiedade, na verdade, ela é um grupo de doenças, né? A gente fala de uma forma generalizada, assim, genérica, de ansiedade, normalmente se referindo ali a transtorno de ansiedade generalizada, que é o principal. É caracterizada principalmente por um medo excessivo ou preocupações excessivas em diversas áreas da vida
e que geram um prejuízo tanto funcional mesmo como físico, né? A pessoa tem sintomas somáticos, ela sente coisas, sente taquicardia, acha que está tendo um infarto, enfim, são vários sintomas associados e que na verdade tem essa origem mental, né? Já a depressão e o transtorno bipolar, eles são transtornos de humor, né? Que estão mais relacionados realmente ou uma tristeza excessiva, uma apatia, um desinteresse, uma falta de prazer por áreas que antes eram prazerosas. Aí falando dos episódios depressivos, né? Sejam eles unipolares ou bipolares, no caso do transtorno bipolar. Mas o transtorno bipolar ele também é caracterizado por episódios de mania ou hipomania, que são episódios de euforia, em que ao invés da pessoa estar para baixo, ela está para cima. Muito feliz. Às vezes não é necessariamente feliz, mas às vezes um excesso de energia. A pessoa está com... eufórica. Ela faz muita coisa, ela está muito produtiva, ela fala demais, ela se envolve em atividades de risco, compras excessivas, jogos, drogas, sexo, enfim, coisas assim que extremas, tudo em excesso, que se tiver risco de vida, então melhor ainda, que eles ficam adrenalizados. E aí essas oscilações, né, entre a depressão e a mania acabam colocando o transtorno bipolar como o transtorno mental que tem maior correlação com o suicídio. Gente, que eu tô assustada, não sabia. Sobre a questão você falou um pouco da adrenalina, foi você que falou, né, Julie? Geralmente você vê muita gente falando que é viciada em adrenalina. Pode ser Sim, é a dopamina, né? Tá ali no mesmo grupo, endorfina. As pessoas falam, eu sou viciada em praticar atividade física, não é porque ela está viciada na endorfina. Inclusive, eu já passei por isso. Tipo, eu tava num momento de tristeza e eu comecei a praticar a corrida. E aquilo me fazia tão bem que eu cheguei a acordar 4h30 da manhã para poder correr todo santo dia. 4h30 da manhã? Todos os dias. Para ter aquela liberação da endorfina e eu me sentir bem. Mas então a prática de atividade física é bom? É bom. É bom. Mas também tudo em excesso, né? Tem que ter cuidado com os excessos. Gente, como diferenciar a depressão de uma tristeza cotidiana do dia a dia? Tem um tempo. Tristeza, eu acho que você pode estar triste por um período de tempo, acho que são 3 meses ou 6 meses, algo assim. Se prolongar, já entra num quadro depressivo. Na verdade, não é só a tristeza. Eu gosto muito de falar, a tristeza é uma emoção comum, né? É importante a gente saber tolerar também o desconforto, né? Nem todas as emoções que a gente sente são confortáveis, mas não é só a tristeza, também tem o quanto aquilo afeta funcionalmente a vida da pessoa, a vida social da pessoa, vida profissional ou vida escolar. Às vezes essa tristeza ela tá tão exagerada, tá num ponto afetando tanto a vida da pessoa que ela deixa de ser uma emoção básica, né, uma emoção comum, e passa a ser daí uma doença, né? E para caracterizar a depressão são pelo menos 2 semanas, mas não são 2 semanas só de tristeza, é um grupo de sinais e sintomas que a gente leva em consideração, né, que fechando todos os critérios dentro desse prazo mínimo, aí sim a gente fala no diagnóstico de depressão. Até porque a gente fala em tristeza assim, mas não tem como você ser feliz todo dia, né? Exatamente. Você passa por desafios, você fica chateado, você fica aborrecido. Eu entendo assim que a depressão, ela é o quadro mais assim agudo é quando a pessoa perde a esperança. Ela não tem mais esperança de que ela vai sair daquele quadro de tristeza, sabe? Tipo, eu preciso resolver um problema, eu tô passando por isso, mas eu sei que daqui, quando acabar isso, eu vou ficar bem, vai ficar tudo bem. Quando a pessoa, eu entendo que ela não consegue ter essa visão do futuro, que vai ficar tudo bem depois disso, aí eu acho que já é um quadro bem grave. E tem como a gente, sem o preparo que vocês têm para identificar, tem como a gente
Porque muita gente camufla, né? Tem como a gente identificar de alguma forma e tentar ajudar? Tem alguns sinais que a pessoa acaba dando, né? Normalmente a pessoa se isola socialmente, ela acaba se distanciando de familiares, de amigos, ela acaba ficando mais na dela. As falas dela também, pra que eu tô vivo, Nossa. por que eu tenho que estar aqui, qual a minha função aqui na Terra, umas coisas assim, sabe? São esses pequenos sinais. Como o trabalho do psicólogo complementa o trabalho do psiquiatra? Através dessa linha da terapia mesmo, do que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho com TCC, então, por exemplo, eu vou passar atividades para o paciente, onde ele vai executar junto com a medicação. Por exemplo, a pessoa, quando ela está muito depressiva e ela está tomando medicação, consequentemente ela já vai ter alguma vontade de fazer algo. Então vamos lá, a partir do momento que você acordou naquele dia, você tomou sua medicação, você está se sentindo um pouco melhor, vai dar uma volta, vai tomar um sol, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, vai fazer algo que você goste, entendeu? E aí, por exemplo, porque quando a pessoa está num processo muito depressivo, onde ela não quer nem sair do quarto, não quer falar com ninguém, tipo, só o fato dela ir dar uma volta, já muda. Mudar o quarteirão ali da casa dela, já dá uma diferença no dia dela, entendeu? É sempre dar o primeiro passo. Julie, da outra vez eu perguntei pra você, aí você ficou assim, até se respondi ou não, vou aproveitar e vou perguntar agora, porque a gente entrou muito nessa questão do sintoma da depressão, né? Tem como eu, como mãe, ou pessoas da família, de alguma forma engatilhar uma depressão, uma ansiedade? A gente provocar, né, nos nossos filhos? Tem. Na época eu fiquei meio assim, mas tem, sabe? Às vezes, por exemplo, para os adolescentes, tá? Às vezes uma fala, você é isso, você é aquilo, você é um incompetente. Nossa. Sabe? Não sei por que eu tive você, não sei pra que eu fui ter filho. São frases assim que na hora da raiva, né, o pai ou a mãe fala aquilo meio que inconscientemente, mas aquilo fere a criança. E a partir daquilo, a criança, como ser, vai achar o quê? Eu não sou merecedora de estar vivo, ela não me ama, meus pais não me amam, pra que eu nasci? E isso desencadeia uma depressão. Muitas vezes o ser humano fala pra ferir, né? Fala pra poder machucar. E eu percebo também que muita gente se compara. Eu passei por isso, eu tô aqui e não fico com essas frescuras. Sim. Que fica chorando à toa. Sim, exatamente. Eu parto assim de um princípio que nós, como seres humanos, a gente amadurece a partir da dor. Mas é totalmente diferente quando você tem um desafio no mundo, quando uma pessoa de fora vem e te ofende, quando é uma pessoa de casa te ofende, quando é um familiar seu, porque você vê naquela pessoa uma figura que é um exemplo para você, ou talvez a pessoa que você mais ame. E de repente é a pessoa que você acha que deveria te amar, né? Sim. Poxa, tem os laços de sangue, tem o vínculo. Exatamente, né? Meu pai, minha mãe, ele não poderia estar fazendo isso comigo, entendeu? Então, assim, vai ter um amadurecimento, essa criança vai ter um amadurecimento, mas vai ser através de muita dor, e com isso tem um afastamento, né? Adolescente, então, ele já se afasta por si só nessa época, porque ele vai se projetar para o mundo. E não tendo esse amor, né, essa relação amorosa, mais afetiva, aí mesmo que vai. E mudando um pouco de cenário, assim, falando de homens, mulheres, idosos, como que funciona para cada um? É igual? Não necessariamente.
até pelo papel social, né, que nós fomos apresentados e aprendemos, né, desde que nascemos. Então, assim, as mulheres, elas em geral falam mais, né, sobre as emoções, elas têm mais facilidade em demonstrar aquilo que estão sentindo, e os homens, eles, não é que eles não sofrem, né, eles sofrem também, mas eles calam mais, eles demonstram principalmente por sinais, às vezes, de irritabilidade, agressividade, que também é um sintoma, às vezes, né, da tristeza e do sofrimento psíquico próprio. Tanto que com relação a suicídio, né, se a gente for falar entre homens e mulheres, as mulheres, elas tentam mais, mas os homens, eles que executam mais. Então, em números de suicídios, entre homens é maior. Eles são mais agressivos, né? Então, normalmente, eles acabam que conseguem de primeira, digamos assim. É diferente entre homens e mulheres. Os meios que eles tentam são diferentes. E entre os idosos também, assim, muitas vezes o idoso, ele acaba se isolando mais, ficando mais introspectivo, mais distante, e até a forma de suicídio é diferente também, né? Normalmente no idoso a gente vê muito uma certa negligência consigo mesmo, com a própria saúde, a pessoa deixa de se cuidar. Então, como no idoso a gente já vê a presença de mais comorbidades, né, de mais doenças graves, doenças sérias, em que a pessoa precisa às vezes tomar uma série de medicações, então a pessoa para de tomar, ela para de tomar os remédios, ela para de se cuidar, ela vai negligenciando, o que não deixa de ser também daí uma forma de suicídio. É exatamente isso. Eu estava até numa consulta e sentou uma idosa do meu lado. E aí, olha a fala dela. Eu não quero mais sair. Eu sempre fui muito independente, mas ela tem 83 anos. Mas eu não quero mais sair. E aí os meus familiares me chamam para as festas, né, confraternizações da família, mas eu não quero ir porque eles são jovens e eu não tenho mais assunto. Eu quero ficar no meu quarto, eu não quero falar com ninguém. Eu perdi a esperança. Foi isso que ela falou para mim. Mas será que isso também não é um pouco de culpa da geração atual também? Porque eles são uma desvalorização também, de uma certa forma. Sim, mas, tipo assim, existe a discrepância, né, dos jovens de hoje para um idoso de 83 anos. Então, assim, por exemplo, ela fala, eu não gosto de ouvir as músicas de hoje. Eu vou para esses lugares, para a festa da família, eu não converso com ninguém, eu fico sozinha, como se eu fosse um objeto de decoração. Então, para que ela vai? Se sente desvalorizado. Entendeu? Então, assim, realmente falta, não é atenção, assim, atenção eles dão, tem cuidado, mas assim, o fato de você sentar, conversar com o idoso, interagir com ele, eu acho que realmente é mais difícil, né? Porque você tá lá na festa, você é adolescente ou jovem demais, você não tem assunto. Exatamente. Mas não chega a ser uma negligência. Pode ser uma negligência de atenção, de querer estar presente com esse idoso. Na verdade, eu acho que muitas pessoas nem param para poder pensar nisso. Elas estão vivendo ali o tempo delas, exatamente. O momento delas. A correria. Exatamente isso. Julie, Sara, pessoas mais vulneráveis de baixa renda, elas sofrem mais com doenças como essa? Como que funciona? Ou não tem essa separação? Eu acho que é importante pensar que, assim, claro, tem causas genéticas e gatilhos que independem, né, de classe social e tudo mais, mas a gente também tem que pensar que o sofrimento psíquico, ele está intrinsecamente relacionado às oportunidades, às possibilidades, então, assim, também é uma questão estrutural, né, porque você ter um emprego bacana, você poder oferecer o melhor para sua família, você saber que você tem uma casa, que sua família está segura, você está longe da violência. Então, tudo isso te protege de sofrimento,
psíquico. Sim. Né? Então, assim, não tem como a gente falar sobre suicídio, falar sobre o sofrimento sem falar. Todo mundo tá apto, né? Sabe o que eu me lembrei agora? Eu não sei se vocês vão se lembrar também de um episódio que passou, acho que foi no Jornal Nacional, em grandes jornais da época, de um homem que tinha um super emprego, né? Trabalhava numa empresa de alto padrão, perdeu o emprego, se suicidou, matou a família toda e se suicidou. Aí entra aquela questão que os homens são mais, né, radicais. Assertivos, né? No ato, né? Mais agressivos. Tipo, ele já foi logo na arma de fogo. As mulheres tentam mais, mas às vezes... assim, no caso, o que me ocorre? Para poder ter chegado a esse extremo, ele já devia estar vivendo coisas internas já que estavam dentro dele se manifestando e ele não falava para ninguém. Não necessariamente, porque assim, o suicídio, ele nem sempre está relacionado a transtornos mentais. É claro, tem o papel dos transtornos mentais, que é importante a gente falar, né? Uhum. Mas tem também o suicídio movido pela impulsividade também, por questões mais momentâneas, sabe? Então, às vezes, o desespero ali, de ter ficado desempregado, de ver que a família, né, não ia poder manter aquele padrão de vida, né? Ele não necessariamente sofria de um transtorno mental antes. Talvez impulsivamente ele tenha agido daquela forma, sabe? Então, não dá pra dizer que necessariamente ele já sofria. Como que eu posso abordar? Qual seria a forma adequada de abordar alguém que eu acho que está pensando em suicídio, que eu acho que está passando por uma depressão? Como que eu posso, de forma empática, sem invadir? Eu acho que o primeiro mito que a gente tem que acabar, assim, é o de achar que falando a gente vai estar induzindo a pessoa a cometer algum ato contra si. Uhum. Pelo contrário, a gente tem que falar abertamente. A gente tem que perguntar abertamente como a pessoa está se sentindo, se ela pensa em alguma coisa contra ela mesma, se ela está pensando de que forma ela faria isso, se ela tem algum planejamento, alguma coisa na cabeça. Porque às vezes só o ato de falar já alivia a angústia que aquela pessoa tá sentindo pelos pensamentos que estão vindo, né? E aí já é uma forma de você conseguir desconstruir aquilo e fazer com que ela não tente nada contra ela mesma. Então, eu acho que o mais importante, até o tema da campanha agora do Setembro Amarelo desse ano, sobre a importância de falar sobre o assunto abertamente com as pessoas, assim, e com aquelas que você suspeita que estão em sofrimento principalmente. Chegar mesmo e perguntar: você está pensando em se matar? Como que você está pensando em fazer isso? Verbalizar mesmo, porque isso vai diminuir o sofrimento, a dor daquela pessoa. E às vezes a partir dali ela até desista, entende? Tipo, teve alguém que me ouviu. Eu já passei por situação que eu vi uma amiga minha que fazia academia junto comigo, que ela estava com um primo, que ele era homossexual, e ele estava passando já por uma série de questões dentro da família e fora também no ambiente social, porque ele havia resolvido assumir. E ele ligou para ela, para poder conversar com ela, que eles conversavam muito. Ligou para ela e falou: não tô bem, que não sei o que, mas ela não deu atenção. Chegou na outra semana, quando ela foi no Rio, ele tinha saído muito bem e parece que tinha sido planejado, ele se suicidou. Aí eu vi esses tempos atrás um Reels de um cara, eu não lembro o nome dele, é um cara bem famoso, que conversando com um amigo que também passava por essa questão de depressão, né? Falou assim: cara, a hora que você não estiver bem, fala comigo, a gente estabelece um código. Você tem tantos minutos, eu vou saber, eu vou parar tudo e eu vou... Você tem 2 minutos, né? Eu vou ficar... Você viu? Eu vi. Eu vou parar tudo e eu vou ficar ali com esse você. Esse era o código. Você tem 2 minutos? Esse era o código entre eles. Né? Qual a importância de você estabelecer uma relação de confiança com alguém a ponto? Porque é uma relação de confiança.
Exatamente. Inclusive, até para o paciente contar para o terapeuta, né? Ele tem que confiar em você. Que ele, como ele está pensando. O que acontece? Tem a depressão. O pensamento suicida é só um pensamento. Entendeu? Então, assim, não é que aquilo seja patológico. Não é patológico. O patológico é a depressão, mas o pensamento não é. Então, assim, isso vai até contra o nosso cérebro, você se suicidar. Isso vai contra a lei da vida, entendeu? Então, é um ato, assim, de muita coragem que a pessoa tem que ter. E aí, eu vi no podcast com aquela Beatriz, que é psiquiatra, e ela falou que ela já viu, assim, casos de pessoas que estão se jogando, né, de algum prédio, e no meio desistir, falar não, eu não quero, entendeu? Fatalmente. Mas assim, porque isso vai contra a nossa natureza. A gente não foi criado para poder se matar. Então, a partir do momento que tem a depressão, acontecem todos esses pensamentos negativos. Quando você está depressivo, nada presta, nada tá bom, a vida é ruim, então só coisas negativas. Então você tem que mudar essa forma de pensar para você daí poder melhorar. É tudo uma forma do que como você tá vendo as coisas. Eu tenho uma idosa em casa e tenho 2 crianças. Sim. E tenho um jovem que você sabe, né? Os jovens dão muito trabalho. Mas os idosos e as crianças também dão trabalho. E por muitas vezes, uma coisa que me assusta às vezes, que eu não gosto, por muitas vezes, por problema pequeno, a gente escuta um ou outro falando assim, eu quero morrer, quero acabar com a minha vida. Quando... para mim isso é muito ruim, eu não gosto de ouvir esse tipo de coisa. Quando eu posso ligar o alerta de que isso não é só uma frase clichê, para uma frase de realmente a pessoa está precisando, ela não está, ela está sofrendo com alguma coisa. Assim, eu iria começar a observar, a partir dessa fala, observar o comportamento. Se ela está se isolando demais, quais são as coisas que, principalmente criança, né? O que ela está assistindo, que hoje em dia tem, né? O YouTube tá aí para isso. Então, assim, as amizades, adolescente, as amizades. Isso é muito importante. Gente, a campanha de Setembro Amarelo, vamos começar a falar um pouco dessa campanha, que a gente, é um assunto, eu acho que tem muito assunto, né? A mente humana tem muita coisa para se falar, né? Mas a campanha de Setembro Amarelo funciona? Funciona. Ela é importante, né, para conscientização sobre o suicídio, para esse trabalho de prevenção do suicídio, né? Porque assim, se uma pessoa que esteja assistindo a gente agora, né, ouvir, se identificar e sentir alívio daquele sofrimento que ela está sentindo, então já valeu. Claro, né? Com certeza. E aí, assim, o que é importante a gente só salientar é que o ideal é esse trabalho perdurar durante o ano inteiro, né? Não é só em setembro que a gente deve falar sobre isso, a gente deve falar sobre essas questões de saúde mental, que ainda é tabu, né? Saúde mental ainda é visto como tabu, ainda é difícil para muita gente falar sobre essas questões. Então, assim, que isso perdure durante o ano inteiro. Eu sei que a gente falou muito de muita coisa e a gente entrou no Setembro Amarelo agora, mas me ocorreu uma dúvida quando você começou a falar da importância de falar sobre as pessoas que já sofrem alguma outra patologia, tipo autista, né, Down, como que depressão, ansiedade, transtorno bipolar se apresentam nesse grupo, como se é possível identificar ou só mesmo o profissional? Não, é possível identificar também. Algumas características, é claro, são peculiares, assim, deve ser individualizado, mas
os sintomas são mais ou menos os mesmos, né? Essa questão da tristeza nem sempre está presente, muitas vezes é uma apatia, um vazio, uma falta de interesse naquelas coisas que antes a pessoa gostava. Então, né, a pessoa gostava muito de desenhar, e de repente não desenha mais, não tem interesse mais, não gosta mais de fazer aquilo, então isso chama atenção. O isolamento social, né, não está mais interagindo, não quer mais interação com pessoas que antes interagia, mudanças, alterações no sono e no apetite também, seja para mais ou para menos. Eu acredito que de repente essa questão da alimentação seja um pouco mais fácil de identificar, porque o autista por si só ele já é isolado, né? Ele já não interage facilmente com qualquer pessoa. Essa parte talvez, mas tem a questão do prazer nas atividades que ele gosta, ele tem as atividades que ele gosta mais, então assim, identificar esse desinteresse, as alterações do sono, do apetite, elas chamam atenção, às vezes uma irritabilidade exacerbada, além da conta, diferente. Quem convive sabe como que é o padrão normal daquela pessoa funcionar, então assim, percebe que tá demais, chama atenção. Às vezes até o fato dela não querer tomar banho. Sim. É um descuido. A pessoa, o autocuidado vai embora, assim, autoestima, autocuidado. Campanha. Como ela poderia ser mais eficaz? Olha, é importante que todos falemos, né? Eu acho que é importante essa iniciativa, por exemplo, aqui, né, de estar, a prefeitura e outros órgãos se mobilizarem junto, né? Além do que a gente vê às vezes em televisão, em rádio, em meios, né, de comunicação, que é muito importante. A internet agora é um dos principais, né? É ferramenta, né? Então, eu acho que principalmente por aí. Vou aproveitar que você tocou na internet e vou perguntar para a Julie sobre internet. Rede social e jovem. Você acha que rede social e jovem tem contribuído, tem afastado a possibilidade de transtornos? Como que você acha que o jovem tem se relacionado com rede social, em tudo em si, suas emoções? Olha, assim, eu acho que tudo depende do tempo que ele está usando aquela rede, né? A maioria das pessoas estão assim, a moda liberal, estou usando o tempo todo, né? Full time. Tanto é que tiveram até proibição em algumas escolas. Sim. Eu achei isso excelente. Acho que a maioria agora já proibiu. Achei isso excelente, assim. E, então, assim, ontem eu estava até lendo uma reportagem de uma mãe que a filha era influencer e ela viu que a filha estava ficando totalmente doente por conta disso. Dependente. E ela tirou a conta da menina do YouTube, de todas as redes sociais. E ela falou que durante uma semana a filha ficou sem falar com ela, ficou trancada no quarto, mas que depois ela foi melhorando. Então, assim, eu acho que a internet tem contribuído, sim. Eu acho que tudo que em excesso revela alguma coisa. Né? Sim. Tudo que em excesso é falta de alguma coisa também. É falta de alguma coisa. Entendeu? Então, assim, os adolescentes hoje em dia estão buscando muito na internet porque está tendo falta de atenção também dos pais. Aí também precisa ser falado, porque a gente tem que pensar sobre a nossa responsabilidade também. E eu acho que tem aumentado muito também essa questão do suicídio nessa fase da adolescência. Qual é a faixa etária que mais comete suicídio? Vocês têm esses dados? Não, esses dados eu não tenho, mas eu sei que a adolescência tem aumentado muito. Inclusive, por exemplo, essas crianças, esses adolescentes que invadem as escolas e saem, né, atirando, isso tem aumentado aqui no Brasil. E assim, eu acho que isso não deixa de ser uma forma de suicídio também. Porque teve alguns que não se mataram, né? Teve alguns que se mataram, mas não deixa de ser. Houve um aumento em todas as faixas etárias, na verdade. O número de suicídio aumentou, mas principalmente os extremos. Se a gente for fazer comparativamente,
Então a gente vê principalmente entre adolescentes e idosos. Os dois extremos. As duas pontas. Sim. Os idosos sofrem muito calados, assim. Muitos, assim. Eu toquei nesse assunto e eu vou mencionar aquilo que eu te encaminhei, que essa semana eu vi um post esqueci o nome dela. Enfim, uma famosa, que ela colocou uma reportagem do New York Times. Eu peguei a reportagem, fiquei curiosa e fui ler sobre uma moça que ela estava num processo de depressão, mas ela não falava sobre isso, muito pelo contrário. Eu até vou perguntar se mulher é mais difícil identificar por isso, porque ela sempre se apresentou para todo mundo como muito feliz, as pessoas achavam ela uma pessoa hilária, engraçada, e ela estava fazendo terapia com inteligência artificial, né? E a mãe contou a história dela, relatou como se fosse um diário, né? Que ninguém sabia por que ela tinha se matado, porque ela era muito feliz e tal. Aí a amiga dela, eles investigando, a amiga dela que deu a ideia de verificar o histórico dela de busca no ChatGPT. Do diário dela. Do ChatGPT. Aí que acharam as mensagens com o ChatGPT e ela falando para a inteligência artificial, eu até tinha anotado o nome, que queria se matar, e a inteligência artificial interagindo. É claro que a gente avançou muito, mas a gente tem que saber que por mais que a inteligência artificial seja eficiente, o humano continua sendo humano, máquina continua sendo máquina. Eu não acho que a inteligência artificial seja eficiente. Pode ser eficiente em algumas acho que para trabalho ajudou muito, facilita bastante coisa. Não, tô falando na questão da terapia. Não, terapia entendeu? não. Não acho que seja. É só tipo um band-aid. A inteligência artificial é só um band-aid. Não vai tratar não vai tratar a dor. Não vai fazer... Agora eu vou levantar uma coisa que vai ser bem talvez polêmica, porque a inteligência artificial não vai ser um band-aid, né? Não vai ser a terapia, e quem não pode fazer a terapia? E aí? Como consegue essa ajuda? Vocês sabem como que faz isso hoje em dia aqui no Brasil? Quais são os canais que a gente tem de atendimento? Bom, o principal é o SUS, né? A gente tem que falar do Sistema Único de Saúde Pública e a porta de entrada aí, no caso, seria a Unidade Básica de Saúde, né? A atenção primária, ela existe justamente para ser a porta de entrada dos problemas que as pessoas têm em saúde, inclusive em saúde mental. Aí, a Unidade Básica de Saúde tem que ter, né, um médico de família, tem que ter uma rede. Normalmente existe um núcleo de apoio à saúde da família que conta com psiquiatra, que conta com psicólogo e outras... Assistente social. Assistente social, justamente. E que vai dar esse apoio. Além do NASF, da Unidade Básica, existe CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Então também é uma porta de entrada, é um lugar onde a pessoa pode ir direto se ela estiver em sofrimento mental, né? Então pode pesquisar qual seria o CAPS mais próximo ou o CAPS ali de referência na sua cidade onde você mora. Então, assim, o principal seria o SUS, né? Pensando assim num sofrimento mais imediato, a pessoa está em casa, em sofrimento, com pensamentos de suicídio, de morte, né? Uma alternativa boa que tem é o CVV, que é o Como Vai Você, né? Uma das ONGs... Nossa, isso eu não conhecia. Não conheço. Muito bom. É uma das ONGs mais antigas do Brasil, né? Ela está aberta 24 horas, 7 dias por semana. O número é 188. Então, a pessoa ela pode ligar para 188. Eu anotei. Eu sabia sem saber. A pessoa pode ligar para 188 e aí uma pessoa especializada, que foi formada para atender e lidar com a situação, vai entrar, né, na linha. Ou por chat também,
no site do CVV a pessoa pode mandar mensagem. O chat não é 24 horas, mas ele tem um horário de funcionamento também estendido, assim, e dá para entrar em contato também por chat, mandar mensagem, no caso. Então, o CVV também é uma maneira mais rápida ali, talvez, né, de ter um suporte. Isso. Então, acho que essas seriam as principais. E tem também nas faculdades de psicologia e de psiquiatria, tem a parte lá do estagiário. E eles fazem atendimentos gratuitos. Gente. Que bacana. Ou então, preço popular, né? Falando em preço popular, eu tenho uma amiga que ela também me mandou um link uma vez de um grupo de psicólogos, não sei se são recém-formados, que você escolhe ali pelo perfil, ou não sei, e era R$30 o atendimento. O atendimento, Muito bacana. Sim. Eu vou Mas pedir é uma forma mais acessível. Eu vou pedir para botar no rodapé, não sei se tu consegue. Eu vou botar no rodapé desse podcast essas informações que eu acho que são bem importantes. Sim. Ô, gente, quais são as atitudes simples que a população pode ter para apoiar a prevenção? Falando abertamente. Assim como tem sido abordado agora, não é nem um assunto novo, mas, por exemplo, o feminicídio, né? Tem sido falado de uma forma, assim, que tá sendo até legal. Sim. Assim, tirando a tristeza Desde passado a gente falou muito. Então, tirando a tristeza que o suicídio deveria ser abordado da mesma forma. Falando e também me prestando atenção, assim, não só, né, em você mesmo, mas nas pessoas que te rodeiam, assim. Acho que a gente, na nossa vida moderna, a gente está sempre correndo e a gente não dá a devida atenção para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja amigos. Então, assim, a gente, de fato, está atento às pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que me ocorreu? A gente fala muito de rede social, a gente posta muita coisa em rede social, e a gente vê muita gente postando as coisas na rede social, sempre a vida muito perfeita, tudo muito certinho. Prega-se muito um egocentrismo hoje em dia também, né? Sim, a vida é perfeita, feliz, você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar bem o tempo todo. Não é uma anestesia. As pessoas estão se anestesiando. Elas não sabem, não estão aguentando o sofrimento. A tristeza faz parte da vida e a gente precisa conseguir passar por essas etapas. Quando a pessoa se medica, não estou sendo contra, tá? Eu acho que é super eficiente. Tem hora que o nosso trabalho, né? junto aqui. Mas assim, as pessoas estão tão não querendo sentir que elas se anestesiam com a medicação. E isso não te fortalece como ser humano. Você não consegue mais, você não vê pessoas hoje, assim, pelo menos essa geração que está vindo, não estão vindo mais assim tão fortes para a luta da vida, entende? Porque estão se anestesiando. Júlia, não é também um pouco de negação? Também, sim, porque é muito ruim sentir dor, você não quer. E você também não quer falar, né? Que você não tá bem, que você tá doente. Não quero falar que eu tô fraco, não quero falar que hoje eu não acordei bem, que eu tô triste. As pessoas não querem demonstrar, botar lá na rede social, hoje eu tô triste, hoje eu tô depressivo, hoje eu tô isso, hoje eu tô aquilo, de ruim. Só querem colocar o bom. E às vezes nem é aquilo que tá realmente acontecendo, sabe? É verdade. Às vezes a maioria das vezes não é. A maioria das vezes não é. 99% não é. Verdade. Entendeu? Como evitar que a campanha não seja só de Setembro Amarelo, mas tantas outras, né? Não sejam apenas ações simbólicas de marketing, né? Porque é muito bonito, né? Você falar
Acho que se tivesse algum retorno comercial, esse Setembro Amarelo viraria comércio. É porque não tem, né? Eu acho que se tivesse algum retorno comercial, eles falariam mais, eu acho. E como a gente consegue evitar que isso seja somente uma coisa simbólica, que as pessoas tenham consciência realmente da importância disso, ou que seja uma ferramenta de marketing para se autopromover, porque muita gente se autopromove mesmo em relação a campanhas e a sofrimento alheio, né? Verdade. Acho que a gente precisa ir principalmente pela educação, né? Principalmente nossos jovens, né? Mas trabalhar essa questão da psicoeducação e aí nesses ambientes, principalmente, né? Escola, a saúde, né? Eu falei antes do SUS e da atenção primária, enfim, o trabalho que tem também da educação em saúde, e eu acho que essa é a principal forma de fazer com que isso não seja só uma campanha. Que se torne algo rotineiro, né? Que se fale até que seja natural. Sim. Acho que essa é a sacada, né? Falar até que isso se torne natural, né? Que as pessoas não precisem ter vergonha de falar, eu não tô bem, de pedir ajuda. Olha, a gente tá no final do podcast. Foi bem rápido, fala. Passa rapidinho. Eu vou agradecer a presença de vocês. Muito mesmo. Cada um dentro da sua especialização, dentro da sua habilidade. Eu tenho certeza que trouxe informações ricas que vão ajudar outras pessoas. Eu tenho também consciência que isso não pode ser só uma campanha, né? A gente deveria falar mais sobre saúde mental. Acho que todo dia a gente tem que abordar, a gente tem que procurar saber, porque a gente só liga o alerta quando é com a gente. Sim. Né? Quando é com o outro, a gente normaliza um pouco. Então, obrigada pela participação de vocês. Eu pedi para vocês, se vocês quiserem deixar alguma consideração final, fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Eu acho que é importante, sempre falo e repito, né? Pedir ajuda é um ato de coragem. Eu acho que é importante ter isso em mente. Não é uma fraqueza, tá tudo bem não estar bem, não estar se sentindo bem. Qualquer um está sujeito a passar por isso em algum momento da vida, a gente nunca sabe, mas é importante a gente pedir ajuda, a gente sinalizar, seja para quem está com a gente, seja daí diretamente uma ajuda profissional mesmo, né, um psicólogo, psiquiatra, enfim, mas eu gosto de enfatizar que não é uma fraqueza. Sim, e que o suicídio é só um pensamento. Isso vai passar. Tenha realmente a coragem de buscar ajuda e você vai ser acolhido. Se tiver com muita pressa, ligue 188, CVV, e depois procure um terapeuta, um psiquiatra. E é isso. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Esse foi o podcast que a gente apresentou hoje, falando sobre saúde mental. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast é utilidade pública. Eu sempre peço para as pessoas compartilharem, mas esse em especial eu vou pedir para poder você compartilhar. Não só para quem precisa, mas para quem de repente você acha que não precisa, porque o coração dos outros terreno que ninguém pisa. E às vezes a pessoa não precisa, mas ela conhece alguém que precisa. Então a gente tem informações valiosas aqui, um bate-papo importante para poder conscientizar, abrir um pouco a mente da pessoa. Acesse a rede social da TV Câmara, comenta. Se você precisa de ajuda, peça ajuda, a gente está aqui também para isso. Terça e quarta tem sessão, eu vou de um lado para outro, gente. Terça e quarta a gente tem sessão da Câmara, só para informar, tá? E nosso legislativo trata disso também com muito cuidado, de saúde, de educação, de interesse público. Então acessa a rede social da TV Câmara, curta, comenta, deixa seu comentário mesmo, interage com a gente, conversa, fala qual é a sua necessidade e, na medida do possível, a gente está aqui para tentar atender. Até a próxima.
A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.